Fala nação, uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Mengão, principalmente em relação a essa grande dúvida: será que Felipe Luiz vai estar no banco de reserva com alguns titulares para esse jogo contra o Vasco nesta quarta-feira? Além disso, mais informações desse mercado da bola do Flamengo, principalmente em relação aí a Lucas Paquetá. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Dá um beijo. Essa é a dúvida na cabeça do Felipe Luiz nesse momento. Eu acho que o torcedor já tem a resposta. Isso porque o Flamengo estreia contra a Portuguesa em partida válida pela 5ª rodada, né? Porque essa data aqui entraria em conflito com a final da Supercopa. Então estreia empatando em 1-1. Depois, perde para o Bangu e perde para o Volta Redonda, 2-1 e 3-0. Assim, o Flamengo chega à 3ª rodada. A gente falou de planejamento, é uma palavra muito repetida desde ontem, é verdade? E aí eu pergunto a vocês, mudar de ideia. Por exemplo, planejei jogar o Campeonato Carioca com a minha equipe, meus times de base, minha equipe alternativa, como vocês queiram chamar. Só que o curso da competição não seguiu o que eu imaginei no planejamento. O que eu faço? Mantenho? Aconteceu isso ano passado. O foco era o Brasileirão, lembra? Com todas as palavras do Boto, não, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Quando ele viu que a Libertadores estava dando uma engasopada, ele falou, não, gente, não era bem assim. Tava brincando. Não, mas é que era estadual, no caso. Vocês acham muito grave, porque eu escuto muitas críticas quanto a convicções morreu abraçado. Isso era muito comum com o Diniz, inclusive. É muito comum. Morreu abraçado, as convicções. Dependendo, acho que isso é até um elogio. Não acho errado você mudar de opinião, não, gente. Que isso? Então, mas aí que eu ia chegar. Dependendo, acho que sou até como um elogio e não vejo problema nenhum também, e acho que dá para achar as duas coisas, e mudar de ideia. Já fez uma pergunta retórica. Próximo assunto. Já. Você perguntou e obrigada pelo debate. Valeu. Próximo assunto. Mas, Maria, eu acho o seguinte, se você pegar o que... Até para as informações que estão circulando, né? Eu acho que já tem uma decisão. Sim, vamos reforçar o time no Clássico. Beleza. Aí que vem, eu acho que a grande dúvida, que é o seguinte, eu olho para trás e vou ver o meu elenco. Aí você tem um jogador que está 70%, tem jogador que está 50%, tem jogador que está 80%, isso fisicamente, né? A avaliação física que tem um monitoramento, né? E quando você fala, o cara está a 60%, a capacidade dele é essa, e do outro lado tem o risco de lesão que vai aumentando, né? Assim, o Flamengo não pode perder o grande objetivo. O grande objetivo segue sendo o brasileiro, né? Ter o grupo legal para o brasileiro, mas tem uma emergência. Então, essa régua, você vai pegar até que percentual de jogadores prontos, né? Que deve ser, eu imagino, a briga do Felipe, talvez com a diretoria. Porque o Felipe, eu acho que ele não deve mudar muito a ideia dele de o brasileiro é o mais importante mesmo, eu não quero arriscar demais. Posso arriscar um pouquinho. Talvez a diretoria que queira arrisca mais, porque só dois jogadores não resolve, né? A gente vai perder para o Vasco. E se perde para o Vasco, vão faltar 2 jogos, é isso, né? Falta o Fluminense e Sampaio Corrêa. Os 2 jogos que faltam. Ao Flamengo. E cá para nós, né? Beleza, ganha do Sampaio Corrêa, vai para 4 pontos. Mas vai ter que pontuar contra o Fluminense. 4 pontos não deve livrar o Flamengo de quadrangular de rebaixamento. Então, eu acho que essa é a decisão, né? O quanto que arrisca. Mas vai arriscar. Vai arriscar? Vai. A gente ainda não tem a informação derradeira, Tudo né? indica. Essa é a indicação, aponta para isso? Eu não estou dando uma informação. Não, eu entendi. A minha mas opinião com base em informações pingadas, mas é a minha opinião. Ontem houve uma reunião para decidir por isso e, pelo que a gente está entendendo, não houve uma conclusão, né? Ou pelo menos um consenso. Isso seria discutido novamente hoje, né? Certo? Ramon, além de tudo, é um clássico. E aí? Planejamento do Flamengo, eu acho que tem que ser mantido. Eu só acho que, assim, alguns jogadores, por exemplo, vou citar aqui um que me veio na cabeça agora, tipo o Everton Araújo, que é um jogador que não é titular da equipe. Se ele tiver com 70% de condição, com 80% de condição, joga. Isso porque você precisa de um pouco de ritmo para o início do brasileiro, Exato. né? Alguns jogadores, para mim, na minha opinião, precisam jogar esse jogo. É um clássico. Uma derrota no clássico, permanecer num possível quadrangular de rebaixamento do estadual, pesa, por mais que você esteja jogando com o sub-20.
Eu acho que você colocar jogadores experientes do elenco profissional, mais jogados, por mais que não estejam nas condições ideais agora, para o ofício do Flamengo, se estiver me escutando, vai me odiar. Tem que colocar para jogar. Não todo mundo, não o Arrascaeta, não os Léos. O Rossi depende, apesar que o Léo Nanete é um bom goleiro. Vitão é um jogador para se ambientar já. Deveria entrar nessas condições? Eu acho que deveria entrar, a depender das condições físicas. Né? Cada jogador volta das férias de uma maneira diferente. Então, vamos ver claro qual foi o intervalo hoje em de dia, internacional. O jogador ele se prepara, tem os treinos ali de 2 a 3 vezes por semana, de prevenção de lesão. Cada jogador, a gente está falando de nível Flamengo e o Vasco, tem o seu preparador físico, pessoal, e isso impacta diretamente na sua volta no início da temporada. Mas os que estiverem com 60%, 70%, 80%, para mim tem que estar em campo amanhã. Esse é o material de que Filipe Luís dispõe, um material que a gente ainda não viu. Deixa eu só olhar aqui, foi dia 7 de dezembro, o último jogo do Vitão com o Internacional, jogou os 90 minutos, 3-1 contra o Bragantino. Essas são as peças do elenco principal, né? Vocês perceberam que, inclusive, no nosso telácio, a gente usa principal e não titular, tá havendo essa confusão. Por exemplo, no exemplo do Ramon, o Everton Araújo é uma peça do elenco principal. É titular? Não. Então seria por esse caminho, Ramon? Assim, você pega peças do time principal, não os titulares, para também não esticar muito a corda, beleza. Sim, Everton Araújo, Alan, o Pedro se apresentou um tempo antes. Às vezes, para dar ritmo, pode não começar o jogo como titular, né? Ele já não fez alguns minutos? Ou eu tô voltando lá no Mundial Pedro e tô não. confundido? Não, Pedro foi não. no Mundial, né? Foi no Mundial, mas ele voltou a treinar antes. Voltou a treinar. Profissionalismo nível alto do Pedro. Pode ser uma opção para estar no banco e entrar nos minutos finais. Vamos colocar aqui, acho que o Vitão é um bom nome, né? O André a gente já sabe que não pode jogar. O Rossi não jogando, o Léo Nanete, na minha opinião, cumpre tranquilamente um clássico, joga tranquilamente um clássico desse tamanho. Então, assim, jogadores pontuais que precisam para poder jogar um clássico como esse. Lembrando que do outro lado vem o Vasco com sede de vitória que não venceu o Flamengo no ano passado. Então, assim, isso tudo pesa também. O planejamento do Vasco primeiro jogo titular, segundo reserva, para chegar muito bem pro clássico. Pro Vasco, o peso do clássico é muito maior por não ter vencido o Flamengo em 2025. Então, eu acho que isso tem que ser colocado na balança também pelo lado do Flamengo. Eu acho que há um peso também, até pelos próprios clubes, há um peso diferente atribuído a cada competição. Assim, o Flamengo, olha, o brasileiro do Flamengo é um, o brasileiro do Vasco é outro. O estadual do Flamengo é um, o estadual do Vasco é outro. Concordo. Né? Então, e também entendo e também não critico. Claro que não. Mas eu acho que também, pensando agora no início do brasileiro em uma semana, você também precisa dar um pouco de ritmo, né? Para quem vai começar o brasileiro. Não é assim, eu imagino, é tudo suposição, porque a gente tem pouca informação. Do zero vou começar aqui escalando o time principal já para a estreia do Flamengo, que é contra São Paulo. Brasileiro São Paulo. Jogo duro, né? Morumbi. Jogo duro, no Morumbi ainda. Duríssimo. Mesmo os dois times vivendo momentos diferentes, mas ainda assim é um jogo difícil. Então, acho que também para você acelerar o ritmo para esses jogadores é importante você trazer já para essa reta final, né, de estadual. Agora, é um risco, porque jogadores saíram de férias, voltaram a treinar agora e vão começar já sob essa pressão, né? O Flamengo, se eu não me engano, hoje é o 9º dia de treinamento, né? Muito pouco, né, assim, para colocar todo mundo. Só que a situação exige alguns sacrifícios por parte do Flamengo. Então, e essa é uma? Você acha que essa é uma? Eu acho. É? Eu acho pela, assim... Eu acho que o impacto vai ser win-win. Vai ser você melhorar o time para o estadual e já projetar o time para a estreia do brasileiro. O Flamengo não tem a perder com essa decisão. Mas curto prazo, né? É um pouco diferente. Dentro do que tem que respeitar. E treinar, né? Não, que eu tô falando, não tô falando isso, tô falando outra coisa. Eu quero dizer assim, dentro da realidade que o time tem hoje, de uma pressão no campeonato estadual, de ter que não brigar contra o rebaixamento e projetar o time, ele vai ter que tomar uma decisão. Ele não vai poder colocar o time sub-20 mais uma vez inteiro. Ele até pode, mas talvez ele não queira. Então, já que ele vai ter que tomar essa decisão, então vamos ganhar nas duas frentes. Vamos melhorar o time para o estadual e vamos já projetar o time para o brasileiro. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que você escalar algum jogador que não está pronto fisicamente
nesse jogo... Ah, não. Não ajuda. Não, ninguém tá falando tecnicamente. disso, O ritmo que você ganha ali não é o ritmo bom, né? Nem precisa. É um ritmo de risco, né? Saúde inegociável. A gente viu como foi bom isso pro Arrascaeta o ano passado, né? Como dosar a temporada dele foi determinante para ele ter sido o grande jogador da temporada 25. Um exemplo que eu vou dar aqui, até o Alex no Troca citou esse dia. O Inter foi campeão mundial em 2006, né? O Alex estava no Inter, eu também estava, acabou que eu estava subindo, não foi ao Mundial. E eu fiquei para jogar esse estadual. Começamos jogando o estadual de 2007 do Gauchão. Tu vai lembrar, nós fomos muito mal. Time só de garotos, nós fomos muito mal em relação ao Flamengo. O que o Inter fez? Voltou os caras para jogar sem estar preparado. O ano do Inter foi horrível. Lesão pra caramba. Os caras não tinham continuidade. Os caras não conseguiam jogar jogos porque a preparação foi apressada. Quebrou no momento crucial para um jogador. Claro, são outros tempos, é um outro futebol, é um outro estúdio, uma outra tecnologia, mas impactou muito no ano do Internacional. Então, assim, é claro que quem está lá dentro do Flamengo tem mais estudos que a gente, está municiado de informações que a gente não tem. Então, assim, quando eu digo que tem que jogar, não é jogar, repito, não é Arrascaeta, não são os Léo, não é Alexandre, não é o Danilo, não é o Varela. É botar mais experiência, então. Um pouco mais de experiência para sair dessa situação incômoda. Você entende? É isso. Bom, vamos ouvir o Andrew, então. Ele foi apresentado oficialmente ontem, né, o novo goleiro do Flamengo. Lembrando, porque hoje é feriado no Rio de Janeiro, o dia do padroeiro da cidade, São Sebastião. Ele não foi inscrito a tempo para essa partida de amanhã, então não estará à disposição para esse jogo contra o Vasco. Mas ontem ele explicou por que ele escolheu o Flamengo. Vamos ouvir. Desde quando eu cheguei, né, no Gil Vicente e começou a especular meu nome em outros clubes também, assim, lá atrás, eu falei para ele para que chegasse até mim somente aquilo que fosse concreto. E a única coisa que eu sei foi que chegou o Flamengo com um excelente projeto e foi o projeto que eu aceitei e aqui estou. O Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando ela estiver. E acredito e falo para você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. O meu pai tinha um bar, muitos domingos às 4 horas da tarde, colocava sempre o jogo do Flamengo e tínhamos lá muitas pessoas familiares, as pessoas do bairro para torcer pelo Flamengo. Então, vi ali o amor dele, né, perante a isso. E quando o Flamengo apareceu com o projeto que apareceu, eu fiquei muito feliz com isso. Mas é uma coisa que eu penso até hoje, porque em primeiro lugar a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato que seria com a minha mãe e com o meu pai, tipo assim, de poder virar para eles e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apoiaram lá atrás do bairro onde eu moro. É de Duque de Caxias o goleiro, e Ramon aí, tu, ó, boca de sacola, formado na base do Botafogo aí, ó. Cadê? Aí, ó. Toma, é ele. Ai. 24 anos tem esse goleiro que por muita gente é a sombra ideal escolhida, né, pro Rossi, que estava meio sem reserva nesse sentido. Chega do Gil Vicente, sendo observado desde o início do ano, né, o Felipe Luiz e o Boto tiveram num jogo dele, foi muito elogiado, tem uma bola longa muito boa, joga muito bem com os pés, né? E julgaram ser ele, esse nome aí, para ser reserva do Rossi e representar o Flamengo até 2030, pelo menos. São 4 anos de contrato a princípio. E aí, o que podemos esperar? Ah, sim, para quem perdeu, ele citou o Botafogo, tá? O Botafogo estava nessa briga, mas citou o Transferban. Ó, como o Botafogo vive essa dificuldade de inscrição de atletas em competições, não tem como não ouvir o Flamengo. E assim ele chega no Flamengo. E aí? Cara de criança, né? Cara de 24 anos, né? Tem ele. A gente viu na foto ali dele na seleção, né? E quem tava do lado dele era o Lucão, que era goleiro do Vasco, estava no Bragantino. Isso. Que foi pro lugar dele, o Gil Vicente agora. Ah, é? Foi o Lucão? Foi contratado agora pro lugar do Andrew, né? Chega para ser o reserva imediato. O Flamengo perdeu o Matheus Cunha, investe num goleiro jovem, num goleiro que tem uma longevidade grande com a camisa do clube. O Rossi, pelo que a gente conhece do Rossi, vai dar pouca brecha para ele jogar. O goleiro tem dessas coisas, não pode dar brecha. Mas é um goleiro que estava fazendo uma boa época no Campeonato Português e chega para suprir a necessidade quando o Rossi não jogar. Goleiro é a posição mais ingrata do futebol pelo seguinte, né? Sobretudo por reserva. O reserva pode estar treinando maravilhosamente. Ele pode fazer milagre em treino.
Ele não vai jogar. Não vai jogar. Ele não vai jogar porque o goleiro é cargo de confiança. Se o goleiro, então o goleiro reserva, ele é ruim dizer isso, mas ele tem que torcer contra o titular. O único jeito dele jogar é o titular ou se machucar ou tomar cartão, porque no geral o acúmulo de falhas do titular é muito raro, né? Você perder uma titularidade por questões técnicas. Pelo menos assim no início, no meio de temporada, né? E o Andrew, ele está saindo de uma fase boa do time dele, né? Que geralmente é quase que ele estaciona ali, é um meio de tabela, quase rebaixamento, assim, né? Então é um goleiro que sempre trabalhou muito, né? A bola chegava Foi muito exigido, né? sempre, né? Ele tem uma média de gol, obviamente, mais de um gol por partida, porque é normal, o time que ele joga sofre muito, né? E esse ano o Gil Vicente está em quarto agora, né? Quando o time melhorou, ele foi embora, né? Abriu espaço para o Lucão. Não, mas o Flamengo, o ano passado, o Flamengo poderia ter perdido o Matheus Cunha no meio do ano, e aí acabou ali negociando ele com o Cruzeiro e conseguiu com que ele permanecesse até o final do ano. Então, acho que o Flamengo sustentou até quando deu, porque assim, embora o Rossi jogue todos os jogos, você não pode ter disparidade tão grande do goleiro titular para o goleiro reserva, porque você pode precisar do reserva em algum momento, e isso era algo que sempre me chamou a atenção. O Flamengo precisa contratar um goleiro, porque o Matheus Cunha vai sair e independentemente disso, ele precisa trazer um nível de competitividade grande para os goleiros, né? Uma vez, acho que foi o Aranha que me falou isso numa entrevista, a importância do goleiro reserva pro titular, né? Porque a caixa de treinamentos ali é muito importante você ter um bom nível de goleiros no time ali. Então, acho que o Flamengo foi inteligente em buscar um goleiro jovem com potencial e que sabe que pode jogar. Porque a gente foi comparar com o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras só resolveu um desejo que tinha de alguma forma ali de já pensar o substituto do Everton quando o Everton se lesiona. Né? Porque aí termina a temporada com o Carlos Miguel. Que não teria começado naquele momento. Exatamente, né? mas o Palmeiras já queria tratar da renovação, a permanência do Everton, se ele vai continuar ou não. O Palmeiras já queria encontrar um outro goleiro substituto. O Palmeiras não abriu mão do Lomba, por exemplo, que tinha possibilidade de sair. O Palmeiras optou pela permanência dele porque sabe da importância de você ter um segundo goleiro experiente para caso que precise. E o Palmeiras precisou ano passado. Então, acho que o Flamengo ainda precisa reforçar mais esse setor, precisa trazer ainda mais um goleiro. Não sei se ele vai subir imediatamente o Léo Nanete para ser esse terceiro goleiro, mas eu acho que ainda precisa dar uma encorpada nesse setor daqui para frente. E vou trazer aqui agora mais algumas informações aí do Flamengo e do Vasco, que é o próximo adversário do Mengão, nesta quarta-feira, às 21h30. Como podemos ver aqui na imagem, a classificação do Campeonato Carioca do Flamengo é o 6º colocado no Grupo B, onde somou apenas 1 ponto em 3 jogos. Todas as outras equipes do grupo do Flamengo só têm, no momento, 2 jogos na competição. Já a equipe do Vasco da Gama é vice-líder do Grupo A, com 1 vitória e 1 empate. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e Vasco da Gama. No Campeonato Brasileiro foram 2 jogos e 2 empates. Já no Carioca do ano passado foram 3 jogos e 3 vitórias do Flamengo. Só que aí vai entrar uma questão. Será que o Felipe Luiz vai usar a equipe principal ou um pouco da equipe principal para essa partida contra o Vasco devido à situação do time no Campeonato Carioca, ou vai jogar a equipe sub-20? Se for a equipe sub-20, aí vai ser muito mais difícil manter esse retrospecto positivo diante do Vasco. Mas enfim, vamos aguardar aí qual vai ser esse planejamento para essa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!